Morte na Panela. Título provocante. Nós todos sabemos que existem coisas que são boas. E elas parecem boas. E são. Nós sabemos que existem coisas ruins. Parecem ruins. E são ruins. Mas a vida vai muito além do que um lado e o outro. Nós tomamos muito por base o que vem desde Platão e sempre tenta fazer um dualismo, colocar uma coisa de um lado, outra coisa de outro. Mas eu quero te dizer que existem coisas que parecem boas e são ruins. E coisas que parecem ruins e na verdade são boas. E para iniciarmos, eu convido você a pegar a sua Bíblia ou o app da Fonte Church em Caxias do Sul. Se você não baixou ainda, baixe o app. Faça o seu cadastro, assim nós podemos te conhecer melhor e você pode conhecer melhor a igreja. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 38 até o 41. Segundo Reis 4, 38 ao 41, nós vamos ler na NVT. E eu recomendo essa versão para você que está começando a ler a Bíblia, você ainda não leu, está começando. Essa é uma boa versão para ajudar você nesse momento. Diz assim, versículo 38. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do povo. Um dos profetas foi ao grupo apanhar ervas, acho que era gaúcho, foi apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou a trazer frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou numa panela sem saber exatamente o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado, e não puderam comê-lo. Eliseu disse: traga um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: agora podem comer. E o ensopado não fez mal. Glória a Deus. Bom, havia ali uma escola de profetas, havia ali um conglomerado de profetas. Eliseu era o líder. E um dos rapazes, um dos aprendizes, um dos discípulos, ele vai então preparar comida. Mas ele faz a asneira de catar uma coisa que ele não sabia o que era e colocar na panela. De catar alguma coisa que parecia bonito, tinha jeito de comida, talvez tinha cheiro de comida, talvez parecia um alimento. Talvez era muito parecido com algum alimento que em algum momento ele já tinha consumido. Mas sabe de uma coisa? Não era um alimento. Não era um alimento. E ele coloca na panela. E às vezes, queridos, o que nós encontramos por aí, em livros, em redes sociais, até, quem sabe, Deus nos livre, até em cultos, até em ministrações, às vezes tem cara de comida, tem cheiro de comida. Parece uma comida que a gente já comeu, mas às vezes não é comida, pode ser veneno. Já diz o pastor Eibe que pior do que o veneno é você olhar para uma caixa que parece uma caixa de leite, tem cheiro de leite, gosto de leite, cor de leite, mas nas letrinhas miúdas está lá escrito veneno. Ou não está nem escrito. É pior que isso. Graças a Deus, alguém ali naquele momento teve discernimento. E a partir daquele discernimento que eles tiveram, agora fiquei curioso, o que foi? Tem? A partir daquele discernimento que eles tiveram ali, eles removeram aquele alimento. E graças a Deus por pessoas que têm discernimento. Você precisa andar perto de pessoas que têm discernimento. Você precisa andar perto de pessoas que sabem identificar o que é alimento e o que é venenoso. Mas afinal de contas, sobre o que eu estou falando? Você já deve ter percebido que na realidade eu não estou falando sobre comida. Eu estou falando sobre o ensino. Especialmente sobre o ensino das coisas de Deus. Sobre o ensino da palavra de Deus. Quinta-feira nós estávamos no Conselho de Pastores, e numa mesa muito gostosa,
Eu confesso que a parte que eu mais gosto do Conselho de Pastores são as mesas, e não é pelo café da manhã, ainda que são muito bons, mas é pela conversa com os demais pastores. E na nossa mesa a conversa ali ficou em torno disso. De como as pessoas às vezes têm sido envenenadas por coisas que vêm de um lado, de outro, e que parecem ser a palavra de Deus, parecem ser um alimento de Deus, e as pessoas acabam se adoecendo. E às vezes elas ficam magoadas com Deus, porque Deus não está cumprindo o que Ele prometeu, mas Ele nunca prometeu aquilo. As pessoas começam a ficar frustradas com Deus, porque elas receberam aquele ensino, supostamente da palavra. Elas acreditaram naquilo e elas disseram, Deus não fez o que Ele prometeu. Quando, na verdade, o problema não está em Deus, mas está naquilo que foi ensinado. Então, nesse caso, a história termina bem. Alguém tem discernimento, comunica ao profeta, o profeta recebe uma direção de Deus, e o Senhor orienta e ele coloca farinha junto com a comida. Deu até uma engrossada no caldo, né? E ali é purificado, o milagre de Deus acontece de forma sobrenatural e ninguém morre. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto é sobre esse veneno em frasco de perfume. Sobre isso que parece bom, mas na verdade é ruim. E eu quero convidar vocês para analisarem comigo a primeira vez eu acho que isso apareceu, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 6. Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 6. E diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Tenta implantar uma memória aqui. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem. Interessante. Ou a Eva está lembrando de uma parte que eu não conheço da Bíblia, ou essa parte aqui ela deu uma acrescentada, porque eu não me lembro de ter dito nem sequer toquem. Talvez falou e não está escrito, não sei, mas eu não lembro. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que o seu fruto era delicioso, e desejou a sabedoria. O que ela viu? Que a árvore era linda, que o fruto era delicioso, e desejou para ter sabedoria. Assim, tomou o fruto e comeu, depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Olha que interessante. Primeiro o diabo começa tentando uma sutil troca de palavras. Deus tinha dito que não podia comer um fruto, uma árvore, E aí a serpente troca um por nenhum. Só trocar uma palavra não dá tanta diferença assim, né? Pior que deu. Deu bastante diferença. Deus disse que você não pode comer nenhuma. Então ele traz ali uma distorção, tenta dar uma leve distorção, trocar uma palavrinha. Mas a Eva, não é bem assim, calma. Serpente, não é bem assim, calma. Na realidade, é uma árvore. Então, ele contra-argumenta. Você não vai morrer. Eva tinha que ter cortado a conversa por ali. Porque no começo, ele estava distorcendo, já era ruim. Mas depois ele estava contradizendo a palavra. Depois ele estava indo contra a palavra de Deus. E aquilo fica
aquela semente fica meditando até que encontra um terreno fértil nos desejos do coração de Eva. Nós podemos perceber aqui uma coisa no coração de Eva que eu não sei. Talvez as mulheres lá no começo do mundo tinham esse tipo de problemas, eu acho que hoje em dia isso já se foi. Mas olha só que interessante. A Eva percebeu que a árvore era linda. Olha só que coisa estranha. Uma mulher hipnotizada pela beleza de algo. Estava lá a árvore na vitrine e Eva fica olhando aquilo. Que coisa estranha. Uma mulher diante de uma vitrine desejando algo lindo que ela não pode nem deve ter, que não era para ela. Olha só que coisa interessante. Incapaz de resistir à sedução daquela vitrine que estava ali. O fruto era docinho, que nem um chocolate depois do almoço. Pelo menos é o que Eva imaginava, que era algo delicioso. E ela começa a ficar hipnotizada naquilo. Como ela poderia resistir àquela sobremesa, não é mesmo? E Eva continua olhando. Ela viu que a árvore é linda. Ela deseja ter aquela linda árvore perto dela. Ela deseja desfrutar do sabor daquilo. E por último, o diabo mente para ela. Eva, você vai ter o conhecimento. Ora, veja só. Eva fica com desejo no seu coração de saber todas as coisas e, por consequente, está sempre certa. Como essa mulher de antigamente era diferente, não é mesmo? Eva está ali diante daquilo, diante daquele desejo despertando o seu coração. E essas sutis mudanças que o diabo vai tecendo, esses sutis engates naquilo que era desejo do coração dela, parecia tão bonito, parecia tão gostoso. Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Afinal de contas, por que esse Deus tão amoroso, Ele não ia querer? Esse negócio de morrer é muito radical. Isso não combina com o jeito de Deus. Acontece que Eva vai sendo levada pelos enganos da serpente. Logo, tanto ela como Adão são pegos neste anzol, que é a temática que nós temos trabalhado aí nos últimos cultos. E a partir dali, as coisas pioram muito. Nós não podemos aceitar essas pequenas mudanças naquilo que é o desígnio de Deus. Essas pequenas transformações. Porque na realidade, não existe uma mágica. O que existe é viver a palavra, na unção do Espírito Santo. Amém? E aí nós entramos na segunda questão. Nós vimos como foi lá atrás com a Eva, como que ela foi pega. E agora nós vamos ver um pouco mais à frente, como o diabo tentou pegar Jesus. Eu começo perguntando, é pecado comer pão? É pecado ou não é comer pão? Tem algum problema comer pão? Comer fruta é pecado? Comer pão é pecado? Ora, comida não é luxo, né? Comida é uma necessidade básica. Pãozinho, coisa boa. Pãozinho é bom demais. Você negaria um pedaço de pão para um homem faminto? Uma pessoa faminta e você negar um pedaço de pão? Olha, eu estou para te dizer o seguinte, talvez nem o diabo negaria um pedaço de pão para uma pessoa faminta. E não negou. Talvez nem o diabo negaria um pedaço de pão para uma pessoa faminta se essa pessoa estivesse num propósito diante do Senhor, 40 dias em jejum. E com aquele pedaço de pão ele pudesse tirar esse homem do caminho. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4. Em seguida,
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Meu amigo, se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que depois de 40 dias sem comer, Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Por que então o diabo vem com uma tentação que parece uma coisa boa? 40 dias sem comer, o diabo oferece pão, mas que diabo bonzinho é esse? Que diabo bonzinho é esse que vem oferecer o que você está precisando? Uma necessidade básica. Eu preciso de comida e o diabo está oferecendo comida? Você está entendendo? Jesus estava num propósito dado pelo Espírito Santo. Deus queria que ele passasse por aquele tempo de jejum. Ele estava dentro do propósito de Deus. Teria poder para transformar uma pedra em pão? Teria. Mas estaria fora do propósito. Estaria fora do propósito. Quando Jesus estava na cruz, poderia ter comido, tomado água, descido da cruz? Poderia. Mas estaria fora do propósito. Ficar 40 dias sem comer parece coisa do diabo. Transformar uma pedra em pão parece algo de Deus. Mas era ao contrário nesse dia. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser bom, na verdade é. E nem tudo que parece ser ruim, na verdade é. Você precisa de discernimento. E o discernimento só vem quando você está firme na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você está buscando revelação do Espírito Santo nesse seu estudo da palavra de Deus. Você está lendo a palavra como um todo. Você está aprendendo a palavra. Você está se firmando naquilo que tantos homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história foram descobrindo, foram atrelando. E nós temos aí, por exemplo, boas bíblias de estudo, bons comentários de estudo, e você faz parte de uma igreja. O pãozinho, naquele caso, era pecado. Se o diabo te oferece pão, meu irmão, pode ter certeza que esse pão é pecado. Queria que a galera de Brasília entendesse isso também. Se o diabo te oferece pão, pode saber que por mais que pareça gostoso, pecado está ali. Abra os seus olhos. Não era luxo, era necessidade básica. Meu Deus do céu. Esses dias eu estava explicando para o meu filho, enquanto eu levava ele para a escola, eu disse: filho, geralmente as coisas grátis são mais caras que as coisas que a gente compra. Geralmente as coisas grátis são mais caras que as coisas que a gente compra. Porque você inventa de pegar uma revistinha por aí, de graça, e quando vê, vem uma assinatura embutida no teu cartão. Não é? Você inventa de clicar num anúncio gratuito para baixar um conteúdo, e quando vê, vem as parcelas. Você aceita, no seu passeio, ouvir um anúncio para ganhar outra coisa em troca. O grátis geralmente é mais caro do que aquilo que você paga. Interessante. Tome cuidado. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que a encontram. O lema, né? Deixa a vida me levar. É um caminho para a perdição. Porque se você colocar sua vida no piloto automático humano, é a trilha do inferno. É como que a vida fosse um rio. A vida fosse um rio. E se você se leva pela correnteza, tem uma terrível cachoeira
Mas se você nada contra a correnteza, na nascente você encontra o céu. Geralmente as coisas de Deus, elas contrariam as nossas vontades. Claro que tem muitas que a gente aprende a ter prazer no Senhor e se torna leve, é verdade. Mas tem tantas outras, para as quais Jesus diz: quem quiser seguir a mim, dia a dia negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque tem tantas coisas que nós temos que decidir conscientemente não fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente não gosta, para conseguir seguir a Jesus. Eu tenho certeza que naquele dia Jesus tinha vontade no sentido de o seu corpo queria o pão. Mas ele negou a si mesmo e disse: te arreda, Satanás, não só de pão viverá o homem. Amém? Então, não quer dizer que quando algo, entre aspas, bom cai no seu colo, foi Deus que mandou. E não quer dizer que algo que parece ruim, foi o diabo que mandou. A verdade é que se realmente você é um cristão, a Bíblia fala que Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A sua fé, ela precisa estar, que a sua vida está nas mãos do teu Senhor. E o teu Senhor está guiando você da melhor forma possível. E Ele vai utilizar até aquelas coisas difíceis e desafiadoras para levar um bem sobre a sua vida. Amém? Nós vimos como o diabo agiu trazendo engano lá atrás em Eva e Adão. Nós vimos como o diabo agiu trazendo engano aqui no meio em Jesus. Mas eu quero perguntar para você agora, e nos dias de hoje, será que ele ainda usa dessas estratégias? Será que ele ainda tenta trazer falsos ensinos sobre a nossa vida? Vamos comentar algumas coisas que às vezes a gente escuta que são perigosas. Deus precisa de você. Uau! Você é o cara. Você é insubstituível. Não tem ninguém que nem você. Deus está precisando de você. O que será de Deus sem você? Será? Bom, realmente você realmente é diferente. Não tem ninguém igual a você. Isso é verdade. Isso é verdade. E você é especial para Deus. É verdade. Ele te ama. Você é um filho único para Ele. É especial. Agora, se você não quiser cumprir o seu chamado, não é difícil para Deus botar outro no teu lugar. Entenda, não estou falando de você como pessoa, no sentido de como Deus te ama. Ele te ama e você é único em relação a isso. Mas Deus dá uma missão para você. Você não quer fazer? Ele só mantém a missão sobre você se Ele quiser, porque se Ele não quiser, é só Ele botar outro. Ele pode levantar outro. Deus chamou Saul, o boileiro tomou água suja, o Saul ficou se mosqueando, o Saul pisou na bola, o Saul errou. Deus levantou Davi. Ah, mas Deus já sabia? Claro que Ele sabia, Ele sabe de tudo. Mas Ele nos dá a oportunidade. Uma coisa é presciência, outra é determinação. Uma coisa é o que Deus sabe. Eu não estou dizendo que Deus obriga. Elias tinha uma missão. E deixa eu te contar, se você estudar o texto, você vai perceber que Elias pediu aposentadoria antes da hora. Né? Quando você pede aposentadoria antes da hora, o que acontece? O salário depois vem um pouquinho menor. O Elias pediu aposentadoria antes da hora. Não quero falar mal dele, Deus me livre, grande homem de Deus. Mas daí Deus levantou Eliseu, e Eliseu, além de cumprir a própria missão, terminou de cumprir a do Elias. Coisas que Deus tinha mandado Elias fazer, não foi Elias que fez, foi Eliseu. Ah, tu quer te aposentar, ô Elias? Quero, Senhor. Já quer vir aqui morar comigo agora? Já quero. Tudo bem, vem cá então, Elias. Vamos lá, vem. Vou mandar o Uber aí, já está chegando. Te prepara que vai ser bem radical.
Deus leva o Elias para o céu. O Eliseu termina de cumprir a missão que era do Elias. Não vale a pena arriscar. Com o Elias deu certo, não estou dizendo que vai dar com você. Demas amou o presente século, disse o Paulo. Demas amou o mundo e a igreja acabou, fechou as portas porque o Demas amou o presente século. Não. A igreja continuou, o apóstolo Paulo continuou, as coisas continuaram. O Demas perdeu uma oportunidade. Não sei se depois ele se arrependeu ou não sei como é que terminou essa história, mas perdeu uma oportunidade. Então, como você já deve ter ouvido, você não é a última bolachinha do pacote. Você não é o último fruque do deserto, porque o jeito de falar antes da frase não estava tão legal. Você não é o último. Deus pode levantar alguém e fazer o que Ele mandou você fazer. Então, Deus precisa de você no sentido afetivo, no sentido de que Ele te ama e você é único, sim. Mas para fazer o que você faz, se Ele quiser, levantar outro. É forte, né? Forte. Deus é muito maior do que nós, do que o nosso pensamento. Os anjos queriam fazer a obra que fazemos, e o Senhor deu a nós essa concessão. O Senhor deu a nós. Então, meu amado, entenda isso. Fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, não é um privilégio para Deus. Olha que oportunidade estou dando para o Senhor dele me usar. Sério? Não é o contrário. Que oportunidade eu estou tendo de servir ao Senhor. Que honra eu estou tendo de servir ao Senhor. Que privilégio eu tenho de servir ao Senhor. Amém? Outra coisa. Vamos lá, aquela frase. Deus é um só. E aí? Deus é um só. É, realmente, Deus no sentido pleno da palavra, da Bíblia, Deus é um só mesmo. Agora, se entrar um camarada aqui e começar a se prostrar diante desse púlpito e adorar esse púlpito, o púlpito vai ser Deus para ele. Não que vai ser um Deus de verdade, né? Mas para ele vai ser um Deus. Um falso Deus, mas vai ser um Deus. Então, nem tudo que é cultuado é o Deus. Coisas que recebem culto são o Deus daquela pessoa que está adorando, mas não o Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Deus verdadeiro realmente existe um. Mas nem tudo que é adorado é o nosso Deus. Você entende isso? Outra coisa, essa é muito clássica. Falam muito por aí. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é tão ilógico. Isso é tão ilógico. Como assim, meu irmão? Como assim que todos os caminhos levam a Deus? Pensa. Você conhece algum ponto nessa cidade que todas as estradas levam para Ele? Né? Humanamente isso é ilógico. Todos os caminhos levam a Deus. Como assim? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não o Deus da Bíblia. Não, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem só um caminho. Para chegar até Ele é Jesus Cristo, esse caminho. Amém? Todos os caminhos levam a Deus? Não, meu amigo. Jesus leva a Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Amém? Outra coisa que a galera fala. O que importa é fazer o bem. E eu já expliquei aqui. Que o que te salva não é o bem que você faz, mas o bom que você adora. O Senhor Jesus Cristo. Fazer o bem é importante, é uma consequência da salvação. Mas fazer o bem não te salva. Salva você é arrependimento e confissão. É crer em Jesus Cristo. Amém? Tanto João 1,12 como Romanos 10,9 nos mostra isso. Então, que legal que as pessoas fazem o bem. Isso é maravilhoso. Tomara que tenhamos mais e mais pessoas fazendo o bem. Mas entenda,
Fazer o bem não é uma divindade. Fazer o bem é uma atitude. Quem salva continua sendo Deus. Não tente achar que é possível comprar a salvação fazendo o bem. Não. A salvação ela é recebida de graça quando um coração se arrepende diante do Senhor e o reconhece. Reconhece que Ele que é o Salvador. Essa aqui, meu Deus, dá até para ouvir assim, você liga o rádio, né? Quem usa rádio no carro ainda, eu uso. Daqui a pouco essa frase sai. Siga o seu coração. Deus conhece o teu coração. Sério? Bom, essa segunda frase até que está na Bíblia, né? Deus conhece o teu coração, é verdade. Mas a primeira, siga o seu coração. Bom, Jeremias 17, 9 a 10, nos fala um pouquinho sobre o coração. Pensa comigo, primeiro pensa na pergunta. Se você seguir o seu coração, aonde você vai chegar? Agora vamos para a resposta aqui na Bíblia. Olha o que aconteceria se você seguisse. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadoramente corrupto. Você consegue imaginar o que é uma coisa desesperadoramente corrupta? Quem poderá atendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, siga o seu coração. Como é que é o coração? Enganoso, desesperadoramente corrupto. Siga o seu coração, você vai ser o quê? Enganado. Você vai ser enganado. Porque o seu coração hoje gosta de uma coisa, amanhã gosta de outra. Quer ver? Eu tinha ido assistir um jogo de basquete. Aí o Rafa Cavalli me perguntou se eu tinha gostado. Eu disse não. Eu disse, achei muito confuso, não entendi nada. Aí eu comecei a ir nos jogos de basquete, comecei a ver, o Josias começou a treinar basquete. Aí eu conversando com ele, animado sobre basquete, e ele me pergunta, agora tu gosta de basquete? Eu disse, sim! Que o nosso coração, ó, ele muda conforme as circunstâncias. Ele muda conforme as situações, o coração humano nos engana. Mas a palavra de Deus é sempre igual. Deus é sempre igual. E sabe por que Deus não pode mudar? Porque se algo é perfeito e muda, fica imperfeito. Se você tem um círculo perfeito e mudar ele em alguma parte, ele deixa de ser um círculo perfeito. Deus é perfeito, ele não pode mudar. Não tem variação de mudança, não tem sombra de mudança, não tem como mudar. Às vezes muda um pouco a forma como ele se revela. De repente você conseguia ver a orelha de Deus e agora você vê o cotovelo de Deus, né? Porque a revelação dele na sua totalidade é grande demais para nós. Verdade, por isso que a gente precisa da igreja, né? Que daí um irmão revela a bochecha, o outro irmão revela o dedão do pé e a gente vai revelando, alguns revelam o nariz e a gente vai, né, conseguindo enxergar o Senhor. A gente vai conseguindo perceber o Senhor. Agora Deus não muda. Deus continua sendo Ele mesmo. Deus continua sendo. Como a Bíblia é a essência de Cristo, é o verbo, Jesus é o verbo que se fez carne, como é que eu vou mudar a Bíblia? Como é que eu vou mudar a Bíblia? A Bíblia permanece a mesma. A Bíblia permanece a mesma. E se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, se o Senhor nos permitir, ainda esse ano a gente passa um curso sobre introdução bíblica, e aí você entende como a Bíblia foi preservada até chegar nos nossos dias, e eu posso te garantir, tem várias versões que refletem como o texto está ali no original, como a Nova Almeida atualizada, como a NVI, principalmente aquela mais velhinha lá de 2011, né? A palavra revela a palavra de Deus. Então, não siga o seu coração. Siga Jesus mesmo que o seu coração esperneie. Mesmo que seu coração reclame. Continue seguindo Jesus. Amém? Outra frase perigosa. Eu tenho a minha fé para mim. Eu não sei nem se na língua portuguesa está certa essa frase. Eu tenho a minha fé para mim.
Você pega um Uber, você senta ali atrás, e você vai conversando, daqui a pouco ele diz, irmão, o que tu faz da vida? Daí tu responde, no meu caso, sou pastor. Eu também tenho muita fé, mas eu tenho a minha fé para mim. Eu fico pensando, o que é eu tenho a minha fé para mim? O que isso significa? Parece marca de café solúvel, sei lá, tem um negócio assim, né? Tenho a minha fé para mim. Aí a gente vai conversando e vai tentando entender, e geralmente a pessoa está dizendo o seguinte, eu creio que existe um Deus em algum lugar, mas é muito tamanho esse negócio de fazer parte de uma igreja e tudo, então eu tento ser um cara legal. Tenha minha fé para mim. Deixa eu te contar uma coisa. O viver a fé revelada na Bíblia, é coletivo, é comunitário. É comunitário. Igreja, eclésia, são os chamados para fora, para fazer a diferença, para tomar uma decisão. Nós somos a comunidade dos chamados. A nossa fé, ela não é algo que se vive só para nós. Porque assim como o ferro se afia com ferro, assim é o homem com seu igual. Porque a própria palavra diz, não deixem de congregar. Não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Mas mais ainda, façam admoestações uns aos outros, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. A fé, ela é vivida na coletividade. Tenho a minha fé para mim, além de ser uma frase que fica até feia de falar, não é bíblico. Fé se vive em comunidade. Fé se vive em comunidade. Cristianismo se vive em comunidade. Se começa com uma família, quem sabe uma célula, quem sabe um ministério, uma igreja. Fé se vive em comunidade. Bom, essa mesma pessoa, não duvide, qualquer coisa ela vai dizer assim, eu tenho muita fé. Aí você fica pensando o que ela vai dizer, no que ela tem fé. Mas termina ali a frase. Tenho muita fé. Sei lá, fé no vento, no tempo, no clima. Que a previsão do tempo do Cleocum vai estar certa. Tenho muita fé. Mas a fé em quem? A fé precisa ser em Jesus Cristo, precisa ser na palavra de Deus. Ela não pode ser uma coisa solta. Tenho muita fé. Outra coisa. Deus quer que você seja feliz. Oh, que legal. Deus quer que você seja feliz. Tá certo essa frase? Depende da forma como você vê isso aqui, né? Mas antes de dizer se Deus quer que você seja feliz ou não, deixa eu te contar o que Deus quer. Deus quer que você se arrependa desses pecados. Deus quer que você entregue a vida para Ele. Deus quer que você mude de vida. Na realidade, essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é entender que a grande recompensa da existência é poder ter Deus como Senhor e como Pai. Esse é o grandiosíssimo galardão. É poder chamar Deus de Pai, essa é a recompensa, essa é a felicidade. O apóstolo Paulo pontua sobre isso, ele diz, a nossa leve, momentânea tribulação produz o eterno peso de glória. Tem horas que eu leio esse texto, parece que Paulo estava tirando a gente, né? Porque o cara passou por naufrágio, passou por fome, foi espancado, foi apedrejado. Da forma como eu olho para o texto, mataram ele uma vez, né? Que eles arrastam ele para fora da cidade, não se sabe ao certo se ele realmente morreu ou não, ou só estava inconsciente, não... acho que ele morreu. E aí ele vem e diz assim, a nossa leve momentânea tribulação. Deixa eu te contar. Vamos ver se você vai dar um glória a Deus por isso. Vou dizer um aleluia. Deus quer que você seja tão feliz quanto Paulo. Essa eu imaginei que ia sair amém. Eu imaginei. Deus quer que você... Você acha que o Paulo não era feliz? Paulo era felicíssimo, eu tenho certeza. Tem um livro na Bíblia, na verdade uma carta, que ele é chamado A Carta da Alegria. Filipenses, sabe quem escreveu? Paulo.
aula chamada Carta da Alegria, foi escrita por Paulo. O que é a verdadeira alegria? O que é essa verdadeira felicidade? É uma vida que nem a dele. Uma vida no propósito de Deus. É poder olhar para trás e dizer assim, um dia eu era um pecador, mas Jesus me salvou e hoje eu tenho o privilégio de servir a Ele. E o Senhor está me dando a oportunidade de que, através da minha vida, outras pessoas vão morar no céu. Isso é alegria. Então, quando você pensar assim, quando você ouvir alguém dizer, Deus quer que você seja feliz, você pode dizer assim, tão feliz quanto o apóstolo Paulo. Essa é a felicidade. Essa é a alegria, essa é a vida. Por que vocês estão desanimados aí? Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, vamos lá. Dá uns pulinhos ali, que nem o Ali fez no louvor. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. A brincadeira, né, ela é real, mas ela faz todo sentido aqui, porque eu creio que um dos motivos do Ali pular de alegria é a bênção de ser pai, né, Ali? Meu Deus do céu. E a nossa alegria, que nos faz pular de alegria, é quando o Senhor nos permite ser como José e Maria. Sabe o que Josué e Maria eram? Os pais do Filho de Deus. Essa é a alegria. É você ser instrumento de Deus, instrumento do Senhor, para que o Senhor gere um filho dele através da tua vida. Instrumento do Senhor para que você dê alimento e cuide do filho dele, que é quando você ganha vidas para Jesus, e você ajuda essas vidas que Jesus ganhou através de você a crescerem. Aí você vai pular de alegria. Amém? Tão feliz quanto Paulo. Olha para a pessoa do lado e diga assim, em nome de Jesus, você vai ser tão feliz quanto Paulo. E não vale repreender. Não vai repreender, a palavra... Quer ver? Essa aí vai até... Essa aí, eu acho que eu já passei por essa até em banco de ônibus. Andando de ônibus. E aí, você está conversando com a pessoa, tentando evangelizar ela. Às vezes a pessoa, sei lá, de repente na minha inexperiência, sei lá, a pessoa se sente um pouco ameaçada. Você começa a falar do Senhor, e de repente ela larga assim... Todo mundo é filho de Deus. Ou ela larga assim, eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Olha só, em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem transformados, né? Feitos filhos de Deus. O exemplo que eu já uso há anos é o seguinte, uma árvore não é o papel, mas a árvore pode ser transformada em papel se um poder incidir sobre ela, não é? Então, nós não éramos filhos de Deus. Então Jesus veio e nos salvou. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus pode participar da ceia do Senhor. Filho de Deus pode ser batizado nas águas. Filho de Deus pode morar no céu. Mas para isso, João 1,12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser transformado em filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Mas têm a oportunidade para serem transformados em filhos de Deus. Outra coisa que às vezes tentam plantar esse migué nos jovens. Vou dar 2 exemplos. Quando casar, ele muda. Será? Será que vai mudar? Não, mas ele é ruim assim para mim, ele me maltrata, ele faz essas coisas erradas, mas quando a gente casar, aí ele vai mudar. Tomara que mude, mas a gente conhece a árvore pelo fruto, não pela promessa. Pelo fruto, não pela promessa. Porque tem árvore que promete que vai dar laranja e nunca dá. Você tem que cortar ela fora. Agora, ao contrário também. Não, mas
ela prometeu que quando a gente casar, ela vai comigo no culto. Ah, é? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Ah, mas com o fulano funcionou. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é misericordioso. Mas não quer dizer que contigo vai funcionar. Então, temos que prestar atenção. Outra coisa. Esse aqui é forte. Todas as religiões são boas. Rapaz. Um dia um camarada entrou aqui no final do culto. A maioria de vocês já tinha ido para casa. Então um camarada. Quando ele entrou, o Espírito Santo me falou assim. Ele veio com má intenção. Ele não veio por um bom motivo. E aí ele entrou e eu fui conversar com ele. Na realidade, a intenção dele não era boa mesmo. Eu fui conversando com ele, daí ele falou que ele tinha saído do culto dele, que é bem diferente do nosso, e lá ele estava pedindo pela morte de uma pessoa. Ele abriu e eu disse, essa é uma das grandes diferenças. O Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, ele nunca nos permite fazermos um culto buscando a morte de uma pessoa. Nós buscamos a salvação de alguém, a transformação de alguém, a mudança, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Não desrespeitei ele, não desrespeitei o que ele acreditava, mas como ele entrou até aqui, eu expus a ele um pouco da palavra de Deus. Então, fica essa pergunta, todas as religiões são boas? Será? Será que todas, primeiro do ponto de vista ético, todas as religiões buscam realmente coisas boas, coisas éticas? Segunda questão, todas estão alinhadas com a vontade do Senhor? Terceira questão, dentre aqueles que se dizem cristãos e evangélicos, inclusive, vamos falar do nosso assado aqui, todas as igrejas evangélicas são boas? Somos a única? Não, calma, peraí. Não é verdade. Existem muitas congregações boas, porque a igreja de Jesus existe uma só. Mas também existem lugares preocupantes. Infelizmente, tem cara de igreja, parece igreja, sabor igreja, mas não é igreja. Misericórdia. E aí eu não vou citar nenhum nome, porque nós temos que ter discernimento pela palavra de Deus, compreender pela palavra de Deus, e não estamos aqui para brigar com ninguém. Estamos aqui para espalhar o amor de Jesus. Amém? Outros dizem, não, mas eu acredito que Jesus foi um bom homem. Outros falam, Jesus, sim, Jesus foi um homem bom, eu acredito, Jesus nasceu, eu acredito. Sim, foi um bom homem, morreu, né? Eu acredito. Foi um profeta, Mateus capítulo 16, 13 a 16 diz assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho de Deus é? O Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus deu aquela encarada, né? Tá, e vocês? O que vocês acham que eu sou? O Pedrão responde, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus foi um homem bom? Foi. Mas isso é pouco. Ele é o Cristo. O Cristo que os judeus estavam esperando, ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Jesus. Outra coisa que se fala muito por aí. Deus está junto com a maioria. Ou, a voz do povo é a voz de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus estava lá sendo julgado, o que a maioria gritou? Crucifica, crucifica. Quando estavam ouvindo, Estevão estava pregando, o que a maioria fez? Pedrejou Estevão. Mataram Estevão. A maioria. Será que a maioria está certa? Eu acho que não. Eu acho que não.
Às vezes nós estamos dentro de um grupo e as pessoas começam a nos julgar, porque nós não estamos andando como a maioria está andando. Eu te pergunto, quando você olha para a Bíblia e vê Jesus, você acha que Jesus estava andando como a maioria? Não, não estava. Não estava. Ele era diferenciado. Ele era diferenciado. Outra coisa que se fala, estamos caminhando para o fim já. Não, nessa vida aqui eu já fiz muita coisa errada, mas na próxima eu vou ser bom. A Bíblia diz em Romanos 9, Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não, pastor, mas se você tiver errado e tiver uma segunda chance, e se eu tiver certo e não tiver uma segunda chance? Se eu tiver errado e tiver uma segunda chance, agora se eu tiver certo e não tem segunda chance, lascou. Já pensou? Você não estuda para a prova acreditando que vai ter recuperação e depois não tem. Ah, não, eu não preciso estudar para essa prova. Depois a professora dá a recuperação. E aí a professora diz, e essa prova aqui não tem recuperação. Assim é a vida. Uma prova que a gente tem uma vez só. E define se a gente vai viver para sempre ou não. Outra falácia que existe. Deus é bom e não vai jogar ninguém no inferno. Bom, mas na minha Bíblia diz assim, em Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então sim, o lago de fogo que arde com enxofre, que a gente chama popularmente de inferno, realmente é como se fosse tipo uma cadeia eterna para o diabo e os demônios. Porém, Deus nos dá essa escolha se nós queremos andar com Ele ou não. Quem anda com o Senhor em vida, continuará andando com o Senhor na eternidade. Quem rejeita o Senhor em vida, continuará rejeitando na eternidade. O Senhor, sim, a Bíblia diz, é desejo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É o desejo dele. Mas Ele não obriga você. Ele não obriga você. Meu Deus. Concluindo. João 8,44 nos mostra a natureza do diabo. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, porque ele é o mentiroso e o pai da mentira. A mentira é do diabo. Essa é a forma do diabo agir. Você viu o diabo agindo assim lá em Eva? Você viu o diabo agindo assim contra Jesus? Você vê o diabo agindo assim hoje. Tenta pegar a verdade, colocar um pouquinho de mentira junto. Tenta pegar a verdade e tirar ela do contexto. Por isso eu quero chamar você. Seja um estudioso da Bíblia Sagrada. Tenha sua Bíblia, tenha uma Bíblia de papel. Estude ela, revise ela, marque ela, esclareça suas dúvidas. Porque a palavra de Deus, além de transformar a sua vida, ela vai proteger você do engano. Ela vai proteger você das mentiras. Inclusive, ela vai ajudar a restaurar nossos problemas emocionais. A Bíblia diz, a palavra do Senhor é perfeita e restaura, revigora a alma. Quando nossos sentimentos, nossas emoções vão ficando bagunçados, a palavra de Deus vai ajudando a colocar eles no lugar. Vai ajudando a colocar no lugar. Sabe o que você está precisando? Você está precisando de Bíblia. Você está precisando de palavra de Deus. Você está precisando estudar, decorar versículos. Ei, quando foi a última vez que tu decorou um versículo? Não precisa responder. Quando foi a última vez que você decorou um versículo? Quantos versículos você sabe decorar? Agora a parte mais difícil, quanto você está praticando? É desafiador, né? É desafiador. A Bíblia também diz, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, pois virá um tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, e elas seguirão seus próprios desejos,
e elas buscarão mestres que digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Tem pessoas que pensam assim, eu não quero ser feliz que nem o Paulo, eu quero ser feliz do meu jeito. E estão dizendo que eu tenho que mudar isso, que eu tenho que transformar aquilo, que eu tenho que abrir mão daquele outro, mas olha aqui o fulano, ele disse que eu posso continuar. Ele disse que eu não preciso mudar, disse que não preciso largar, disse que não preciso de transformação, que Deus me aceita como eu sou. Rapaz, nem tua mulher te aceita como tu é. Ela está orando a Deus para tu mudar de vida. E você... Deus sim, Ele aceita que você chegue até a presença dEle como você está, mas que busque dEle uma transformação, uma restauração, uma mudança. Agora, se você ouvir só quem passa a mão na tua cabeça, você ouvir só quem concorda, você ouvir só quem não te fala a palavra de Deus, não te ajuda a perceber que o Senhor te chamou a uma mudança de vida, você vai continuar do mesmo jeito. É de que vale ter, uma fé que não nos leva a nos tornar mais parecidos com o nosso amado. Porque o grande desafio não é apenas dizer eu sou um cristão, que significa um pequeno Cristo, é ser um cristão. E para que você seja um mini Cristo, você precisa ser discipulado pelo Espírito Santo e vai te tornar mais parecido com Jesus. Algum de vocês já se tornou igual a Jesus? Assim, não só pela fé, na prática do dia a dia. Então é porque você ainda está em obras. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque até lá você está em obras. E se até lá você está em obras, você precisa de confronto, de exortação, de Bíblia. Não seja uma criança birrenta que desiste diante da primeira adversidade. Persevera, continua, reflita, siga em frente, porque o Senhor está trabalhando na tua vida. Nosso compromisso aqui como igreja não é ajudar você a se sentir bem, é ajudar você a ser um verdadeiro discípulo de Jesus, pela revelação da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, para que você possa ter o privilégio de servir a Jesus e ser feliz igual ao Paulo. Você quer isso para a sua vida? Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos, se colocar de pé. O Ministério de Louvor pode nos ajudar aqui. Não se distraia. É justamente por isso que a gente pede para você fechar os olhos, para não se distrair, para você ficar de pé, para que você não fique sonolento. Nós queremos uma mudança. Você ouviu a palavra, o Espírito Santo está trabalhando aqui, está trabalhando no teu coração. E nesse momento eu quero convidar você a colocar em prática já, dizendo: Senhor, me muda, me molda, me transforma. Senhor, confronta a minha vida. Ontem, enquanto nós tínhamos o workshop do louvor, eu disse assim, tem basicamente duas coisas que me levam a adorar a Deus. Uma é a lembrança, memória, e a outra é a contemplação. Porque a memória, ela me lembra quem eu era antes de Jesus. O que seria de mim sem Jesus ter me salvado naquele instante. A memória. Como Ele nos resgatou quando nós ainda éramos pecadores. Como Ele nos tirou do nosso lamaçal. Outra é a contemplação. Porque com a memória eu vejo tudo que Deus já fez na minha vida. Mas com a contemplação eu vejo tudo que Ele ainda vai fazer. Porque eu olho para Ele e vejo como Ele é sublime, como Ele é maravilhoso, como não tem nenhum outro igual a Ele, como meu Deus, como o Senhor é, como ainda